Olá, sejam bem-vindos ao Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Converso hoje com o professor André Augusto Sela. O André é advogado da União, professor aqui do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite, professor. André, vamos iniciar com o teu trabalho lá na AGU especificamente. Qual é a característica, a natureza jurídica da AGU, a rotina de vocês lá, como funciona? Bom, professor, a Advocacia Geral da União é uma instituição que, dentre as funções essenciais da Justiça, é uma das mais novas. Ela só foi criada na Constituição Federal de 1988. Até 88, o que acontecia no Brasil é que não havia uma definição muito clara de quem tinha a responsabilidade por defender em juízo as causas do governo federal. Havia, desde então, já estruturado uma carreira específica para arrecadar tributos, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que essa sim tem décadas aí de existência, né? Mas na parte da defesa contenciosa era o Ministério Público Federal quem acumulava a função de defender os interesses da sociedade e os interesses de Estado, né? Às vezes até por ocasiões de governo. Então, seguindo um modelo que já existia na Advocacia Geral da Itália, o legislador constituinte federal em 88 decidiu separar essas funções do Ministério Público Federal, para continuar só com questões de interesses difusos, coletivos, e deixar aí sim a matéria mais administrativa, a matéria de defesa de Estado, para uma instituição própria, que é a Advocacia Geral da União. Agora, as carreiras da advocacia pública são carreiras que nos últimos anos realmente assim, elas têm despontado, né? Inclusive no número de concursos, no investimento do governo em relação a essas carreiras. Tu concordas com isso? Tu vê um investimento nessa área? Houve, né, embora a previsão de 88 tenha sido pela criação da AGU, só 5 anos depois se criou efetivamente a Advocacia Geral da União por uma lei complementar. E o primeiro concurso que foi feito foi lá em 96, mas veja, para o Brasil inteiro foram nomeados apenas 27 advogados da União. E aí o grande salto deu em 2000, que foram nomeados cerca de 400, 500 advogados da União, e depois aí sim se manteve 2003, 2005, 2008, um crescimento assim exponencial da ordem de 400, 500 advogados sendo nomeados a cada vez. Nos últimos anos, porém, agora já, né, nesse quadro mais de crise financeira, etc., deu uma reduzida, até porque os quadros já estavam, digamos que, suficientemente ocupados. Então, o boom teria sido naquele decênio ali de 2003 a 2013. A sede aqui em Santa Maria existe desde quando? Desde 93. Ela funcionou inicialmente como um anexo do Ministério da Fazenda dentro da Receita Federal, aqui na Rua Riachuelo, e lá por 96 ela passou a alugar prédios, né, sozinha, e num primeiro momento funcionando na Venâncio Aires, depois na Duque de Caxias. Quando eu entrei em 2005 ela estava lá perto do Regimento Malé, e agora há cerca de 9 anos nós estamos na frente do Ministério Público Federal, ali próximo ao Fórum daqui de Santa Maria. E é uma equipe hoje composta, aqui em Santa Maria especificamente, André, por quantos advogados? Advogados da União são em número de 7, né? Mas 2 advogadas desse grupo foram destacadas para uma equipe especializada em ações de saúde e medicamentos. E essas 2 advogadas, portanto, elas têm, digamos assim, lotação aqui, mas exercício em Porto Alegre, e elas atuam em processos de todos os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e inclusive em segundo grau. Então, nominalmente 7, mas praticamente só 5 atuando, então, nessa nossa sede aqui de Santa Maria, que pega desde São Borja até Venâncio Aires. A extensão territorial é bastante considerável. Então, praticamente todo o centro do estado, né, e caracterizado muito pela matéria militar, porque é a região mais militarizada do Brasil proporcionalmente, né, à população. Essa região que pega Santiago tem uma brigada própria, Santa Maria tem brigada, tem divisão e mais uma base aérea, se encontrar outras unidades como de São Borja e Santa Cruz do Sul, que são um pouco menores. Me diz uma coisa assim, a título até de curiosidade, os temas que vocês geralmente trabalham, temas jurídicos, eles se repetem? Existe uma reprodução de assunto, assim, processualmente falando? Vocês enfrentam sempre determinadas matérias ou, claro que obviamente deve vir muita coisa nova, né, no dia a dia? Há peculiaridades de cada região do Brasil. Nós somos referência nacional por conta da questão militar, né, sempre aparecer aqui em primeiro lugar. Então, grandes ações assim de massa, repetitivas até de militares, geralmente começam aqui por Santa Maria. Né? Nós temos uma demanda de pessoal, então, militar do Exército e da Aeronáutica muito grande, que é a nossa marca. Numericamente, porém, ela ainda é suplantada por 2 outras questões, que são as matérias de saúde, o pessoal pedindo internação, pedindo medicamento, pedindo cirurgia para entes públicos federais, né?
E também ainda a questão do inativo civil, o servidor inativo do Ministério da Saúde, o ferroviário aposentado, hoje ele tem que mover as ações dele contra a União, porque a rede ferroviária não existe mais, né? Sem contar ainda o pessoal mais antigo dos Correios e Telégrafos, que é aposentado pelo Ministério das Comunicações. Então ainda há um número bastante grande de ações de pessoal inativo dessa área civil. Né? Tirando essas questões de militar, saúde e civis que eu mencionei, eventualmente aparecem questões relacionadas à responsabilidade civil do Estado, por acidentes em rodovias, questões ambientais, questões até de mineração eventualmente aparecem, né, por conta dessa região, e algumas matérias envolvendo até questões internacionais, como opção de nacionalização, questões de fronteira, desapropriações. Então, assim, é bem variado, mas os temas centrais, que são medicamentos, saúde e militar, esses se repetem mais. Na tua concepção, qual é o brilho da advocacia pública? Porque realmente, ela, em certa medida, ela é diferente da advocacia privada, da advocacia autônoma. Tu vê, assim, um universo totalmente diferente? Existem pontos em comum? Como é que tu visualizas isso? Não, eu enxergo bastante diferente, sim, a advocacia pública da advocacia privada. Né? Historicamente, a nossa única forma de remuneração sempre foi o subsídio, né? O vencimento pago direto pelo ente público. Agora, até, aliás, por coincidência, é o primeiro mês em que a advocacia pública federal conquista o direito a honorários advocatícios. Então, historicamente, sempre o que moveu o advogado público não é necessariamente o ganho financeiro que ele vai ter com essa ou aquela demanda. Sempre foi isso, sim, a defesa, né, de uma linha de pensamento que defenda o interesse maior do Estado que ele representa. Então, quando o advogado público, ele assim se esmera, ele vai além, né, aquilo é simplesmente pela paixão da atividade mesmo que vai, o que muitas vezes a gente, né, acaba pensando assim, não, mas o cidadão está ganhando um pouco mais com isso. Não, realmente era uma questão de dedicação àquilo ali. E embora se tenha uma visão, normalmente, de que o advogado público é um advogado ligado a interesses de governo, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que não. Os governos vão e vêm e a AGU permanece. Né? Eu costumo sempre até fazer, em tom de brincadeira, dizer que lá na nossa procuradoria o que muda apenas é o conteúdo do quadrinho. Já passou o Fernando Henrique, já passou o Lula, passou o Dilma, daqui uns dias, quem sabe, até está chegando a foto do próximo presidente para colocar ali. Mas a instituição segue a mesma na sua independência técnica de advogado. Né? Então, é algo que me agrada muito né, assim, até por uma questão de perfil também, de ser um trabalho eminentemente jurídico. É um trabalho em que a gente não tem atendimento a público, não tem tantas audiências judiciais e está ali sempre, isso sim, pesquisando e produzindo, né, peças jurídicas dentro dos processos que nos aparecem, que são em número significativo. Às vezes, entendo também maior do que na advocacia privada, porque diferentemente do advogado privado que escolhe cliente, o advogado público tem que dar vazão à demanda que se apresenta. Hoje tu exerce cargo de chefia, né? Sim, a questão de 5 anos eu assumi a chefia dessa procuradoria, então, na verdade, sim, são apenas mais 4 colegas, mas há também cerca de 25, 30 pessoas a mais, né, para gerenciar, entre estagiários, terceirizados e servidores próprios da AGU. Então, na condição de chefe da procuradoria, também é da minha competência questões como aprovação de diárias, deferimento de férias, avaliação de estágios probatórios, né, ou obter servidores por meio de cessão, requisições, renovação de estagiários e assim por diante. Eu acho importante, André, que a gente fale um pouquinho sobre a seleção para o cargo de advogado da União. Tu vê, assim, o concurso com as suas peculiaridades específicas, né? Se tu puder falar um pouquinho sobre isso, quais são as fases. Acho que é interessante porque nós temos inúmeros alunos que, inclusive, depois de terem aula aqui no curso contigo e terem contato com outros professores também, advogados da União, inclusive em outras instituições, obviamente eles acabam se interessando pela carreira da advocacia pública. Os concursos, para iniciar, né, faço questão de dizer, eles são separados para as 3 carreiras que compõem a AGU. Né? Tem um concurso separado para Procurador da Fazenda Nacional, o de Advogado da União e o de Procurador Federal. O Procurador Federal, que é uma figura que eu ainda não falei, é aquele que cuida de autarquias e fundações. Então, é o procurador que define INSS, o FSM, IBAMA, etc. Mas os 3 concursos têm características semelhantes. Primeira, a pessoa tem que ter 2 anos de exercício da atividade profissional. Isso computa o estágio, ou seja, é um diferencial em relação ao concurso de juiz promotor que só pode somar 3 anos depois de formado. Então, se durante a faculdade o candidato já fez um estágio, já tem uma atividade junto a um escritório, ele pode computar esse período para provar a experiência dele de 2 anos. Além disso, vai ter, como na maioria das carreiras jurídicas, uma fase inicial que é objetiva, geralmente organizada pelo CESP, né? Uma segunda fase que é discursiva, em que tem
produção de peças jurídicas, de pareceres e resposta a questões discursivas, e a partir de 2008 passou também a haver uma fase de prova oral, né, em que o candidato tem que ir a Brasília para ser inquirido aí sim diante de uma banca formada por membros da instituição. Paralelamente, corre a fase de sindicância devida pregressa e de titulação, né? Então, não se diferencia muito, né, na sua estrutura dos demais concursos para outras carreiras jurídicas. Mas o interessante é que realmente existe, né, uma verificação da competência do candidato aí. Até porque depois ele vai acabar defendendo os interesses da União, que ao fim e ao cabo somos todos nós, né? E aqui em sala de aula, aqui na universidade, assim, tu percebe, existe um interesse dos alunos por essa área, pela área da advocacia pública, eles perguntam algo relacionado a isso? Eu acho que é quase lugar comum dizer que muitos alunos do curso de Direito ingressam pensando apenas nas carreiras que são mais visíveis, que é a da magistratura, que é a do Ministério Público, né? Alguns, claro, também já vêm com esse afã de seguir na advocacia, mas as novidades que vão sendo apresentadas a eles durante a faculdade, né, tendem sim a despertar o interesse de alguns. Vê-se claramente que alguns passam depois, principalmente no estágio junto à Defensoria Pública, a desejar a carreira da Defensoria Pública, e outros, né, talvez assim descobrem ainda mais tardiamente a advocacia pública dentro da graduação. E eu, como professor, nesses 8 anos aqui do Unifra, tenho testemunhado exatamente isso. Os alunos, depois de descobrirem mais ou menos como é que funciona essa instituição, passam a procurar estágios, né, na própria AGU, por vezes também na PGE, na qual atua minha esposa, né? Então, o pessoal toma um contato, descobre que é possível, digamos assim, advogar com a segurança do serviço público e acaba também tomando gosto, né, por essa área, passando então a ser mais um ponto de interesse deles, né, na hora de definir um futuro profissional. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a um pouco a gente volta sobre outros assuntos relacionados à tua atividade, que é uma atividade que realmente assim possui um brilho específico e a cada dia que passa vem se tornando mais importante para o cenário jurídico brasileiro. Pode ser, André? Tá certo, então. Então fica conosco, nós já retornamos. É bem rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível os seus pedidos serão atendidos. Você pode fazer sugestões em relação a tema, em relação a convidado, que obviamente, né, isso depende da agenda das pessoas, mas como disse, na medida do possível nós temos atendido aí a maioria das solicitações que nos é remetida. Converso hoje com o professor André Augusto Sella. Já apresentei o professor e advogado da União no início do programa. André, a gente percebeu nos últimos dias, principalmente nesse processo de impeachment da ex-presidente Dilma, uma atuação muito forte, muito sólida da advocacia da União, por intermédio do chefe na época, né, que era teu colega lá, eu lembro só do sobrenome dele, que é o Cardoso. Mas gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa atividade da AGU na defesa dos presidentes e da União como um todo, né, dando sequência ao que a gente tinha falado no primeiro bloco. Pois bem, esse ano, não me lembro de nenhum outro ter sido semelhante, foi um ano em que a AGU ocupou as primeiras páginas de muitos jornais do Brasil, né? Talvez, muitas vezes de forma negativa, outras de forma positiva, mas o papel dela se evidenciou. E assim, esse fato de ter havido a defesa da Presidente da República pelo Advogado-Geral da União durante o processo de impeachment, também colocou em xeque justamente uma das questões que não vem a ser a principal da AGU como função, mas que é a defesa das prerrogativas das autoridades públicas, ou seja, a defesa das pessoas físicas que ocupam postos-chave dentro do governo. Desde 1995, existe uma lei de número 9.028 que permite que o advogado da União assuma a defesa da pessoa física que ocupa algum posto, né, relevante dentro da administração, que é o caso, então, da agora ex-presidente Dilma Rousseff, né? O que houve nesse caso
na pessoa do então AGU, né, advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi, na visão de alguns, uma, digamos assim, partidarização dessa defesa, né? E o que entrou, digamos assim, em discussão nesse ponto? No momento em que ele assumiu a defesa de uma das autoridades da República, ele deveria, né, na medida do possível, tentar conciliar esse interesse de defesa com as prerrogativas do Congresso Nacional e do Judiciário. E a crítica que se fez, né, do ponto de vista negativo à defesa apresentada foi que ele, de certa forma, partiu para o embate com os demais poderes, sendo que o advogado-geral da União representa os 3 poderes e não só o executivo, né? De outro ponto de vista, o que se viu também é que o advogado da União e o advogado-geral da União, como seu chefe, tem que ser alguém combativo, tem que ser alguém partidário, tem que ser alguém que tem que tomar um dos lados. Ele tem que assumir efetivamente a defesa daquela posição que ele tem dentro do processo. E isso ele fez muito bem, né, sendo digno de elogios, inclusive. Mas, assim, o problema, né, da defesa do presidente da República também evidenciou uma outra discussão que se tem dentro da AGU. Até hoje, dentro da Constituição, o posto de advogado-geral da União não é privativo de integrantes da carreira de advogado da União, ou de procurador da Fazenda ou procurador federal. Ele pode ser alguém de fora. Então, por exemplo, quando o então presidente Lula indicou o hoje ministro Dias Toffoli como advogado-geral da União, ele jamais tinha tido qualquer experiência em cargo público. Ele vinha de um histórico de defesa como advogado eleitoral do Partido dos Trabalhadores e foi guindado a condição de advogado-geral da União. O ministro Cardoso, né, o José Eduardo Cardoso, é de carreira procurador do município de São Paulo. Tinha sido ministro da Justiça e foi guindado à condição de AGU por uma indicação política. Da mesma forma, agora, recentemente, o advogado Fábio Medina Osório, autor de vários livros, procurador de Justiça aposentado, foi colocado como AGU. E hoje, aí sim, temos a primeira AGU de carreira, que é a doutora Grace Maria Mendonça, que assumiu agora, inclusive, né, uma certa polêmica por ser a primeira ministra mulher do governo Temer, né, e também, inclusive, de revistas do cenário de imprensa nacional terem descoberto uma vinculação partidária dela no passado. Né? Então, assim, esse momento atual que a gente vive aí colocou também em xeque essa questão. Será que não é hora de colocar a AGU como sendo alguém de carreira, né, para evitar, eventualmente, partidarizações ou tratamentos mais pessoalizados a determinadas autoridades? É a discussão que a gente vive no momento na nossa instituição. Esse movimento de defesa da ex-presidente foi totalmente centralizado? Ou houve alguma espécie de consulta a vocês, por exemplo, que estão situados... Não, até porque assim, até o mês de fevereiro, se não me engano, até 29 de fevereiro deste ano, o advogado-geral da União era o Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, que tinha sido nomeado em 2009 pelo presidente Lula. Então ele já vinha de 7 anos como AGU e entregou o posto dia 29 de fevereiro. 1º de março assume José Eduardo Cardoso e, até onde, né, tem informação, não houve sequer nenhuma reunião dele com qualquer diretor ou autoridade superior dentro da instituição. O que houve, isso sim, foi a montagem quase que instantânea de um gabinete de crise com pessoas da sua confiança, né, com assessores, então assim, que tinham que tratar os assuntos quase que sigilosamente dentro do gabinete do AGU, para aí sim trabalhar a defesa da presidente. De modo que durante aquele período, aquele breve período em que ele ocupou a pasta, que foi de início de março até 17 de maio desse ano, praticamente a função exclusiva dele foi atuar no processo de defesa da presidente. A instituição acabou sendo, digamos assim, tocada, gerida nos seus aspectos administrativos pelos substitutos, né, que o cargo tem dentro da estrutura do órgão. Nessas lides defensivas da AGU, e considerando que a AGU está situada em vários lugares do país, né, existe uma linha de raciocínio semelhante entre os advogados e entre as sedes? Vocês se comunicam ou existe uma certa autonomia entre os advogados a ponto de eles poderem, por exemplo, levantar uma matéria de defesa que eles acharem que é a mais conveniente naquela hipótese fática? Não, veja bem, a AGU, ela se subordina ao Estatuto da OAB. Na questão da independência técnica do advogado, portanto, há um respeito pelo profissional liberal que é o advogado. Então, nesse sentido, de forma alguma, as teses vêm prontas ou elas são, digamos, impostas. O que existe, isso sim, com base legal, são súmulas administrativas, orientações normativas que limitam algumas questões específicas. Por exemplo, não se pode mais recorrer de determinada matéria porque o STF já decidiu
em sede de repercussão geral, né, que tem que ser assim, ou tal questão já foi superada por uma decisão em ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, há limites mínimos apenas, né? Às vezes também se estimula que se apresentem defesas mínimas elaboradas por órgãos superiores em Brasília, mas no mais há uma liberdade técnica, desde que, claro, interessante à União, né, na defesa, mas há muito diálogo. É muito comum, sempre que alguém se depare com uma ação que jamais viu na vida, pedir numa lista de e-mails, uma rede interna de comunicação, subsídios de colegas que já têm enfrentado situações parecidas, até para costurar justamente, né, atuações semelhantes. E por vezes é até curioso o professor falar isso, porque os advogados acabam reclamando se tem algum tratamento diferenciado em unidades da AGU diferente. Por exemplo, eu já vi em determinados processos o pessoal dizer, mas em Santo Ângelo eu consegui um acordo em tal processo. Vocês aqui em Santa Maria estão trancando o pé. Então, essa coerência interna não é só, digamos assim, um dever, como é também cobrada do público em geral, né, na hora dos processos. Então, sim, busca-se na medida do possível uma uniformização, mas respeitando a independência técnica do advogado no caso concreto. André, no último dia 18 de março agora, desse ano de 2016, nós tivemos a entrada em vigência do novo Código de Processo Civil. Eu te pergunto se isso altera alguma coisa na atividade de vocês. Existem regras específicas para o advogado-geral da União ou questões relativas a recursos ou prazos, por exemplo? Existe algo diferente para vocês que vocês passaram a adotar em razão do novo código? O anteprojeto do CPC foi acompanhado ativamente por integrantes de comissões da advocacia pública, né? Então, até uma das maiores conquistas da classe, no sentido mais corporativista, foi a previsão no próprio CPC de que os honorários da advocacia pública têm que ser a ela destinados, né? Mas, tirando essa questão, que tem um cunho mais, né, como eu disse, corporativo, o CPC manteve, na medida do possível, prerrogativas que a Fazenda Pública tinha nos processos e ampliou em alguns casos, embora isso não tenha sido tão evidenciado. Por exemplo, hoje o advogado da União e o procurador federal, o procurador da Fazenda, etc., ele tem direito à intimação com remessa dos autos se o processo for físico, coisa que não havia no CPC anterior. Sim. Isso facilita o trabalho porque o advogado já tem à mão todo o processo para começar a trabalhar, né? Ela garantiu também questões relacionadas a custas, no sentido de que não precisa antecipar se não tiver verba de orçamento, deixa para pagar ao final. Mas, assim, na dinâmica do dia a dia, né, o que teria mudado um pouco seria a questão das audiências, por exemplo. Entretanto, aquela audiência de conciliação e mediação que o novo Código propôs como quase obrigatória no início do rito comum, ela tem sido evitada ainda porque carece-se de uma regulamentação do fato do advogado poder fazer uma conciliação ou mediação em processos que versam sobre direitos indisponíveis. Então, ainda estamos dizendo assim, a União não tem interesse em fazer audiência de conciliação ou mediação porque não tem poderes para abrir mão, né, de determinados interesses. Então, nesse ponto, a gente acabou não tendo. Realizar porque, né? Justamente por isso. Assim, eventualmente até se consegue conciliar alguma coisa no sentido de resolver administrativamente o problema, né? Mas não se tem como abrir mão daquilo que é público e daquilo que é indisponível nesse ponto de vista. Mas, quando o professor me pergunta sobre recursos, aí sim, tivemos um impacto bastante grande, né? Nas esferas superiores ali da atuação perante o STJ, perante o STF, mesmo perante a segunda instância, há cada vez mais hipótese de dispensa do recurso. Até se costuma dizer que a corregedoria da AGU hoje ela fiscaliza muito mais por que o advogado recorreu quando não deveria ter recorrido, do que o contrário, do que deixar de recorrer. Então, hoje, há muito mais hipóteses e possibilidades de não interposição de recurso, auxiliando assim os processos a serem mais céleres, tirando também um pouco de demanda do judiciário, que, como sabe-se, né, tem no INSS, na União, seus maiores demandantes. Tu és uma das referências em processo eletrônico aqui para a instituição. Eu gostaria de te fazer muitas perguntas sobre isso, mas lamentavelmente nosso tempo está esgotando. Eu quero deixar o convite já agendado para numa outra oportunidade tu vires aqui para a gente falar só sobre isso, porque realmente assim o processo eletrônico parece que veio para contribuir em muito de forma positiva, ainda que estejamos diante de uma série de críticas, mas realmente assim o lado positivo do processo eletrônico é muito interessante. E considerando isso, eu queria agradecer a tua presença e dizer que as portas do programa estão sempre abertas a ti. E eu agradeço muito o convite mais uma vez e me coloco à disposição. Nós que agradecemos. Certo, então. Conversei com o André Augusto Sela, professor do curso de Direito da Unifra, advogado da União. Obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra.